Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores. O objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar com arrays bidimensionais, também chamados de matrizes. Os arrays que a gente declarou até o momento, eles têm uma única dimensão. Você usa sequencialmente a memória do computador para endereçar as variáveis e os valores, um array bidimensional, ele se difere do array unidimensional porque ele tem duas dimensões. Então eu posso endereçar uma área de memória maior utilizando arrays bidimensionais. Porém, há casos em que uma estrutura com mais de uma dimensão é mais útil. A gente vai dar exemplos aqui nos próximos slides. Por exemplo, quando os dados são organizados em uma estrutura de linhas e colunas, semelhante a uma planilha do Excel, você tem a necessidade de armazenar esses dados em um array com duas dimensões, É por isso que a gente chama isso de matriz. Vamos lá, arrays bidimensionais ou matrizes contêm dados organizados na forma de uma tabela, com duas dimensões, onde você tem colunas e você tem linhas. Você vai necessitar de dois índices. Um índice para indexar a linha e o outro para indexar a coluna. Primeiramente, a gente vai ver aqui que as linhas são indexadas primeiro, e em seguida você tem as colunas que você pode indexar. Um exemplo da sintaxe, da declaração de um array bidimensional, de uma matriz, é o tipo, primeira coisa que a gente identifica, pode ser int, float, o char, e depois o nome da matriz, do array. Aí abre colchetes, você define a quantidade de linhas que vai ter e em seguida você define a quantidade de colunas. Aqui está um exemplo, essa figura ilustra como que a representação de um array na memória RAM, Você tem aqui nesse exemplo um array de duas dimensões em que ele tem 100 linhas e 50 colunas. E ele é do tipo inteiro. Nesse segundo item, você tem aqui um processo de atribuição para uma determinada posição desse array. Nesse caso específico, eu estou indexando ele na linha 0, coluna 1, e atribuindo o valor 99. Então, para eu fazer isso, eu tenho que escrever no meu código mat 0, 1 entre colchetes, igual a 99. Essa é a atribuição. Em uma matriz ou array bidimensional, os elementos são acessados especificando um par de colchetes, conforme apresentado no slide anterior, e um índice para cada dimensão. Sempre é importante destacar que a numeração ela começa do 0 e não do 1, Não é linha 1, é linha 0. Isso no caso da linguagem C. Tem algumas outras linguagens em que quando você for criar um array bidimensional, você tem que indexar começando de 1. Cada elemento da matriz tem todas as características de uma variável e pode parecer em expressões e atribuições, da mesma forma que um array unidimensional. Eu posso, por exemplo, aqui fazer uma operação aritmética, de adição utilizando um array bidimensional. Neste exemplo aqui, match na posição linha 0, coluna 1, está recebendo a variável x mais o que está na posição linha 1, coluna 5. Nesse segundo exemplo, eu tenho a situação em que eu uso a matriz dentro de um comando if. Então, if, abre parênteses, a condição é se o que está na linha 5, coluna 7 for maior que 0, ele vai atender a condição do if e vai entrar no código. Então, você pode utilizar a matriz como variáveis, expressões e em atribuições.
Como uma matriz ela possui dois índices, precisamos de dois comandos de repetição para percorrer todos os elementos. No array unidimensional, com um for só, eu percorria todos os elementos dele, né? Por exemplo, um array de 100 posições, eu indexava o i de 0 até 99 e acessava todas as posições desse array. Já no caso de um array bidimensional, não, eu preciso de dois comandos de repetição. Esse exemplo aqui apresenta um código que percorre o array bidimensional com 100 linhas e 50 colunas, posição por posição. Se você observar, ele primeiro acessa todas as colunas da primeira linha, depois ele vai para a segunda linha, acessa todas as colunas da segunda linha e assim por diante até chegar na linha 100 ou 99 especificamente, né, da linguagem C. Então é dessa forma que ele faz a leitura. Então você pode observar, você tem dois comandos de repetição, um dentro do outro. Aqui especificamente o i ele vai variar de 0 até 99 e o j vai variar de 0 até 50, porque ele caminha pelas colunas. Mas se você observar, quando eu termino a execução do j, que ele chega ao valor 50, eu saio do for, mas eu não saio do for externo. Aí o i passa a valer 1, porque eu incremento ele. E aí eu zero o j novamente, porque eu entro novamente nesse for. Esse for interno aqui, ele é executado para cada linha. Então é por isso que eu vou caminhar por todas as posições desse vetor. Uma explicação clássica de que quando você está utilizando arrays bidimensionais, é necessário você utilizar duas estruturas de repetição, pode ser while, pode ser for, para que você consiga acessar todas as posições desse array. Você também tem nas linguagens de programação, né, a necessidade aí de trabalhar com arrays multidimensionais. É claro que no dia a dia do programador, né, em situações comuns, você usa no máximo duas dimensões. Mas pode acontecer de ter a necessidade de você ter um mapeamento multidimensional. Por exemplo, aqui se você observar, ó, eu tenho um array chamado cube. Esse cube ele é do tipo double e ele tem 5 linhas, 5 colunas e uma terceira dimensão aqui que representa ali x, y e z, né? X seria linhas, colunas seria y e a terceira coluna seria o z, que seria essa terceira dimensão. Então pode acontecer situações em que você tem a necessidade de criar um array de 3 dimensões, ou até mesmo 4 dimensões, né? A linguagem permite que você programe até com 4 dimensões aqui. Apesar de ter um comportamento de estruturas com mais de uma dimensão, na hora de alocar a memória RAM para armazenar um array multidimensional, esse array ele é armazenado sequencialmente e linearmente. Então tá aqui essa figura, ela ilustra esse processo de armazenamento do array em uma memória RAM, né? Em que você tem os elementos da segunda linha logo após os elementos da primeira linha, os elementos da terceira linha logo após os elementos da primeira linha. Então tem esse comportamento, né? Continuando aqui, um array n-dimensional funciona basicamente como outros tipos de array. Basta lembrar que o índice que varia mais rapidamente é o índice mais à direita. Sempre tem que ter essa noção, né? Ele, por exemplo, no array bidimensional, o mais à direita que representa as colunas, né? No array tridimensional, o mais à direita vai representar ali o eixo Z, né? Nesse contexto. Exercício. Leia uma matriz de 3 por 3 elementos e calcule a soma dos seus elementos. Então, eu vou fazer esse primeiro exercício somente com 2 elementos, uma matriz bidimensional.
Depois a gente expande essa matriz para uma matriz tridimensional. Deixa eu só habilitar o meu codificador aqui, só um minutinho. Eu vou capturar a janela. Deixa eu pegar aqui o meu codificador. Nesse exemplo aqui eu vou utilizar o Code Blocks. Então eu vou apagar esse código aqui, eu deixo um código como exemplo. Deixa eu vir cá e salvar esse cara aqui como sendo exercício, vou colocar aqui 16. Beleza, salvei. Então, ó, o exercício ele é bem claro, ele pede um array de 3 dimensões, que eu preencha as posições desse array, em seguida calcule a soma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um primeiro, né, com 2 dimensões, para depois mostrar para vocês essas dimensões, como que eu acrescentaria uma terceira dimensão. Então, ó, eu vou criar esse array, eu vou chamar ele de mat, simplificar aqui. Ele é uma matriz 3×3. Né? Essa é uma matriz 3×3. Aí eu vou realizar aqui a atribuição dos valores nessa matriz. Então, eu tenho aí, ó, 3, eu tenho 9 posições, né? Então, eu posso vir aqui na posição 0 e na posição 0 e colocar o valor 1. Fazer dessa forma aqui, né? E eu vou ter que fazer isso aqui 9 vezes. Só repetir o código aqui, ó. 3, 6, 9, né? Então aqui, ó, aqui vai variar o 1, né, que é o mais à direita. Depois aqui eu venho pro 1 aqui. Depois eu venho aqui por 1 e por 1. Aqui, né? Aqui o 1 e o 2. E aqui eu venho com 2, o 0, o 2, o 1 e o último elemento desse array bidimensional é o 2 com 2, né? E aqui eu vou fazer a soma desses valores depois. Então, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Então, aqui eu inicializei o meu array bidimensional. Aí agora eu vou precisar de 3 variáveis, para 2 variáveis para percorrer esse array. Então, ó, eu vou declarar a variável x e a variável y. Perfeito. Vou fazer o for. Esse primeiro for vai ser no eixo x. Então, eu vou atribuir aqui x igual a 0. Eu vou executar isso somente uma vez. X menor que 3. X mais mais. Então, isso aqui serve para eu percorrer as linhas dessa minha matriz. E vou fazer um outro for aqui. Copiar aqui para andar mais rápido. Em que esse for, eu vou percorrer agora as colunas. Né? Então, eu vou em cada linha e percorro as colunas de cada linha. Esse aqui será o y. Perfeito. Tá aqui. Beleza, e aqui eu pego uma variável soma, recebe soma mais mat, né, na posição, é aqui agora que a gente vai fazer a conta, x, que são as linhas, né, e y, que são as colunas. Então, desta forma, eu estou pegando cada elemento do meu vetor. Eu só vou declarar aqui que soma inicialmente vale 0. Para eu poder fazer o cálculo. E por último, eu imprimo o resultado de soma, desenvolvendo aí o exercício conforme solicitado. No lugar da variável desse código %i aqui, eu coloco a variável soma, né? Então 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9, é essa conta que eu vou fazer. Deixa eu habilitar aqui o resultado. Essa soma, ela deu o resultado de 45, né? Deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem. Ok, aí, ó, se vocês observarem, o meu código acabou de executar, soma é igual a 45. E realmente, né, se você pegar 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15,
mais 6, 21, mais 7, 28, mais 8, 36, mais 9, 45, né? Exatamente essa conta. Então esse é o código bidimensional, não é o código que o exercício pediu, solicitou, né? Deixa eu só desabilitar aqui, vou voltar a execução aqui para o que a gente estava fazendo, né? E eu vou alterar esse código agora para contemplar um array com 3 dimensões. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver se o exercício pede com 3. Ah, não, ele pede uma matriz, né? Então esse aqui já resolveu o problema do exercício, tá? Aí então eu vou fazer algo a mais. Ele só pede uma matriz. Eu vou colocar mais uma dimensão nessa matriz aqui, ó, né? Consequentemente, eu vou precisar aqui, ó, de mais um indexador. E eu vou precisar de mais um for, né, para poder percorrer os elementos, certo? Vou precisar de mais esse for aqui. Esse for aqui eu vou fazer ele com o z agora, né? Um for dentro de um for dentro de um for. Aqui eu pego o z, faço esse for aqui com o z. Opa, o z é a última dimensão, né? Então aqui continua sendo x, aqui continua sendo y. E aqui eu tenho z, certo? E agora eu tenho que fazer reindexar, né? Então agora eu vou fazer assim, ó. Esse aqui vai ser o 0, né? Esse cara aqui vai ser o 1, não é isso, ó? 0. Aí aqui vai mudar, ó. 0, 1. Agora eu vou ter 3 vezes 9, eu vou ter 27 posições, né? 0, 2. Observe que agora eu vou mudar a minha forma de indexar. Ficou bem interessante, ó. Agora, aqui continua sendo 0, né? E aqui agora fica sendo 1. Olha que interessante. E aqui fica sendo 0. E eu vou nessa lógica aqui, né? Aqui vai ser a mesma lógica. Então aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, a segunda aqui é a coluna 1, né? E aqui 0, 1, 2. Então representando a minha lógica aí, né? Agora eu pego mais aqui uma vez aqui, ó, e faço o mesmo procedimento, só que agora com o 2. Então, eu executei e aqui eu vou colocar os números, ó, 6, aqui vai ser o 7, aqui vai ser o 8, aqui vai ser o 9, né? Seguindo a sequência. Agora eu vou pegar esse mesmo cara aqui, que deram 9 linhas, né? Representação aqui de 9 linhas, e vou colocá-lo novamente, ó. Só que agora eu vou mudar a lógica. Aqui era 0, 0, 0, depois foi 0, agora eu vou mudar. Agora eu vou colocar aqui, ó, uma lógica em que aqui eu começo com 1, ó. Aí eu tenho a mesma, né, indexação. Deixa com esses mesmos valores aqui só para facilitar. E aqui eu faço a mesma coisa, porém com o 2. Então, ó, eu preenchi, né, 27 posições. Então vai ser, o resultado da soma tem que ser 45 mais 45 mais 45, que vai dar 90, que vai dar um total de 135. Então eu vou parar a execução do meu programa antigo, vou compilar esse código para ver se não tem nenhum erro e vou mostrar para vocês o resultado da soma. Habilitei, ó. Se você observar, deu 135. Porque agora eu tenho uma terceira dimensão, né? Eu maximizei o meu vetor, minha quantidade de dados. Então é isso. Essa que é a representação de um array bidimensional. A gente tridimensional. A gente representou um array bidimensional e em seguida nós criamos um array tridimensional, né? Se eu quiser mais dimensão, basta eu acrescentar ali um colchete a mais na declaração desse array. Pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês, né? Até a nossa próxima aula.